meus queridos amigos da família Eletrônica Fácil. No nosso grupo VIP de alunos do Telegram, o aluno Josiel, que é um cara espetacular, dedicação total, está evoluindo pra caramba com o nosso curso de Eletrônica Fácil, ele deixou a seguinte dúvida com a hashtag dúvida lá no nosso grupo, tá? Ele falou o seguinte: professor, se eu pegar um transformador com saída de 12 volts, corrente alternada, ou seja, você pegou um transformador, ele vai entrar lá no primário uma tensão de 127 volts, 220 volts, uma tensão maior, e ele vai trabalhar com um abaixador, ele vai abaixar a tensão, tá? Nesse caso vai abaixar para 12. E retificar essa tensão para corrente contínua, você transformar o CA em CC, a tensão altera? Então, uma pergunta muito interessante que na verdade é dúvida de muitos. E muita gente me pergunta isso. O que acontece? Muita gente pega uma fonte, fizer uma fonte de alimentação, igual essa fonte aqui que a gente monta lá no nosso curso de Eletrônica Fácil, que é uma fonte de tensão contínua, com saída ajustável, com o CI LM317 aqui atrás, tá? Aí as pessoas perguntam para mim: professor Rodolfo, mas como que é possível? Explica para mim. Eu alimento aqui em 127 volts, 220 volts e saem até 18 volts. Só que aí o secundário aqui eu tenho 12 volts. Como que você explica isso? Que mágica é essa? O que está por trás disso? Como que eu posso entrar com uma tensão menor e sair com uma tensão maior na saída? A resposta está basicamente nesse circuito, ó. Vem comigo que você passa de ano. Quando a gente analisa o circuito completo da nossa fonte de alimentação ajustável que está aqui, olha lá que beleza, né? Você tem aqui o transformador, do secundário do transformador a gente liga na entrada da ponte retificadora, da saída da ponte retificadora você liga basicamente em dois capacitores que são filtro capacitivo estabilizadores e também eliminadores de ruído, tá? Tipicamente o C3 é um capacitor de 100 nanofarad para eliminar ruídos de alta frequência, desacoplando esses ruídos, e o C4 estabilizador de tensão, tá? E aí o fato é o seguinte: quando a gente analisa os 12 volts que vem do transformador, nós estamos pensando sempre em valores RMS, tá bom? E o que é um valor RMS? O valor RMS é um valor de tensão eficaz que representa uma variação alternada no decorrer do tempo, tá? Então, gente, o que acontece? Acontece o seguinte: quando você olha no transformador e você vê a onda senoidal, então esse sinal aqui que vocês estão vendo, ó, é a nossa querida senoide, né, pessoal? Então o fato é o seguinte: dentro da senoide você tem algumas variáveis importantes. Quais são? Bom, tensão de pico. O que é tensão de pico? É a tensão máxima que a onda senoidal pode atingir no decorrer do tempo. Essa tensão, é a partir dessa tensão que você compra um transformador? É essa tensão que está exibida nos transformadores? Não. Qual é a tensão que você basicamente compra ali nos dispositivos transformadores de tensão? É a partir do valor RMS. Tá vendo aqui, ó, o VRMS, que tem uma linha tracejada aqui, ó. Então o que é? Inclusive anota isso, que muita gente tem dúvida em saber explicar o que é o VRMS. Bom, o VRMS, a tensão RMS, é um valor médio que representa a variação de tensão alternada no decorrer do tempo. Mas não é um valor médio simples, é um valor médio quadrático, tá bom? Se você procurar pela definição de RMS, você vai ver que RMS significa Root Mean Square, ou seja, é um valor elevado ao quadrado, retirado a raiz e calculado uma média. Por que você usa o VRMS em sinais CA, de tensão alternada, ou corrente alternada, ou potência, enfim? Porque se você fosse calcular uma média simples desse sinal senoidal aqui, ó, com a parte positiva e a parte negativa, a média, como esses sinais aqui, os semiciclos são simétricos, a média seria zero. Porque você pega essa área aqui positiva, soma com essa área negativa que divide por 2. Se o positivo é igual ao negativo, um acaba anulando o outro e a média dá zero.
Então, para que você possa tirar uma média válida desse sinal, o que você tem que fazer? Lembrando que se eu pegar isso aqui e colocar numa lâmpada, a lâmpada acende. Se eu pegar isso aqui e colocar numa resistência de chuveiro, ambos os semiciclos geram trabalho. Então a média não é zero. Mas para você gerar um cálculo matemático válido disso, você tem que pegar e tornar o semiciclo negativo em positivo. Como que eu transformo qualquer número negativo em positivo? Uma das formas é você elevar ao quadrado, porque todo número elevado ao quadrado é positivo, tá? Então, o que é o RMS? O square, que é o S, é elevar ao quadrado. Então eu pego esse semiciclo, elevo ao quadrado, ele vira positivo. Virou positivo, você daí tira a raiz. Por quê? Porque olha que louco. Se eu pegar 2 e elevar ao quadrado, dá quanto? 4. E se eu pego e tiro a raiz de 4? Quanto que fica? Volta a ser 2. Se eu pegar, por exemplo, 10 e elevo ao quadrado, dá quanto? 100. Se eu pego 100 e tiro a raiz, volta a ser quanto? 10. Então, o root e o s, que é o square eu levo ao quadrado para virar positivo. O root, eu tiro a raiz para ele voltar a ter a mesma amplitude que tinha antes. Por quê? Porque se eu elevo ao quadrado e calculo uma média de um sinal, eu vou ter um valor muito maior do que eu esperava, porque eu elevei ao quadrado, pô. Por exemplo, medi 10 com o osciloscópio nesse sinal, e elevei ao quadrado, pô, virou 100. Entendeu? Para mim calcular a média corretamente, eleva ao quadrado para todo mundo ficar positivo, tá? Tira a raiz para voltar a ser o que era antes, aí eu calculo uma média. Isso é o RMS, ok? É um valor que significa a média de uma variação CA. Beleza? Anota? Deixa aqui nos comentários, professor Rodolfo, que isso é muito importante e poucas pessoas acabam sabendo definir isso com qualidade, tá bom? E o RMS você pode aplicar para qualquer sinal, tá, pessoal? Senoidal, triangular, quadrático, para um sinal de ruído, enfim, qualquer sinal você pode calcular o RMS. Porque o RMS, ele tem a sua origem no cálculo diferencial integral, que daí você calcula a área do sinal, mas aí é um conteúdo para uma outra aula, tá? Mas voltando na pergunta do Josiel, ele perguntou assim, professor, por que na tensão DC pode sair um valor diferente do AC? Porque é o seguinte, quando você pega esse sinal senoidal e você passa por um retificador, o que acontece mesmo, pessoal? Nós vamos transformar o sinal alternado em um sinal contínuo de onda completa. Concorda? Quando você passa por um retificador de onda completa, que é esse cara aqui, ó, olha lá. Vem comigo. Muito bom, volta. Aí, agora vem comigo. Então, quando você passa o sinal por um circuito retificador, de onda completa, seja em ponte ou com 2 diodos, olha lá. Você vai aproveitar, então, 100% do sinal CA para virar CC. E aí você vai ter a onda completa, né? Quando você tem a onda completa, você pega o valor alternado total, semiciclo verde saiu aqui pelo diodo D1 e D2 aqui nesse caso, né? E o laranja saiu pelo D3 e D4, que está aqui. E aí virou sinal contínuo, né, de onda completa. Quando você pega e aplica isso aqui num filtro capacitivo, que é o que acontece aqui na nossa fonte de alimentação ajustável, e que acontece em todas as fontes de alimentação, o que o capacitor ele vai fazer? O capacitor ele vai tender a armazenar para você a tensão de pico retificada, tá? Então, quando o transformador ele pega basicamente a tensão de pico e ele armazena essa tensão entre os seus terminais, o fato é o seguinte, que o 12 era RMS, o pico é o RMS vezes o raiz de 2. Então, olha que louco. Quando a gente analisa esse sinal aqui, ó, vou até voltar aqui para mostrar para vocês, tá? Que aquela imagem estava muito massa, ó. Então, nessa imagem aqui, tá vendo a tensão de pico, gente? Ó, a tensão de pico, ela é o RMS vezes a raiz de 2, tá? É assim que você calcula a tensão de pico. Tá bom, gente? Beleza? Pegou essa tensão de pico aqui, retificou, vai virar só sinal contínuo. E esse sinal contínuo, ele vem para qual dispositivo? Ele vem para o nosso capacitor. Então tá aqui, ó. Olha lá.
E aí, o nosso capacitor vai armazenar essa tensão e vai tender a deixar o mais linear possível com pequenas tensões de ondulação, tá? E aí, se você calcular isso matematicamente, vamos lá, calculadora, ó. Quando você pega a sua calculadora e digita aí 12 vezes... A raiz de 2 é 1,41, tá? Então, 1,41. Olha lá. Essa tensão aqui é a tensão de pico desse sinal senoidal que a gente está trabalhando, tá? Então, 16,92. Então, lá na saída do nosso transformador, eu tenho um pico de 16,92. Como passou pela ponte retificadora, de diodos, esse sinal do alternado para virar contínuo, como 2 diodos conduzem por vez, você tem uma queda de 1,4 volts, tá? E tendo essa queda de 1,4 volts, basta você pegar e fazer a sua continha aí, ó. 16,92 menos 1,4 igual 15,5. Então, 15,5 é o valor máximo que vai sair aqui da ponte retificadora. E os capacitores vão tender a armazenar essa tensão e deixar o mais linear possível, demonstrando o seu trabalho como filtro capacitivo estabilizador, tá? E aí, essa é a impressão que dá quando você tem 15 volts na saída, né? Então, eu tenho 15 volts contínuo, e quanto que a gente tinha esperado lá no alternado? 12, né? Então, qual que é a mágica? A mágica, gente, é a seguinte, que o 12 é um valor RMS. Esses 15, né, 15,5 e tal, é um valor de pico que foi retificado e filtrado pelos capacitores. Então, é por isso que vai aparecer para você na prática que a tensão de saída CC ela é maior do que a tensão de entrada CA. A única diferença é que você está olhando o valor de entrada RMS e o valor de saída de pico filtrado, tá? Então, por isso que a tensão de saída CC tende a ser, na medição, um valor maior que a tensão CA. Principalmente porque quando você pega o seu multímetro e você mede a tensão CA no transformador, aqui na saída do transformador, ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar o valor RMS para você, porque RMS é o cálculo que o multímetro te exibe. O multímetro não te exibe tensão de pico a pico, tensão não sei do que, é tensão RMS. E quando você mede com o multímetro na tensão DC, ele mostra para você a tensão média contínua. Então acessa aí cursoseletronicafácil.com.br, os links estão aqui na descrição do vídeo. Você pode baixar o nosso e-book, o nosso livrão feito com muito carinho, muito amor para todos vocês, com conteúdo faixa preta, material didático usado lá no nosso querido curso de Eletrônica Fácil. Já vem com a hashtag aqui, retificador, para mostrar que você entendeu tudo aquilo que a gente passou aqui com muito carinho, do fundo do peito, para todos vocês. Juntos somos mais fortes, sempre chegamos mais longe. E é claro, dúvida de um, dúvida de muitos, dúvida retirada com sucesso. Beleza? Um forte abraço, tamo junto e vamos para cima!